Olá, boa noite. O Mundo FG está no ar. Que bom ter você aqui comigo nesse programa de hoje. Hoje vamos falar da 22ª edição do FICA, o Festival Internacional de Cinema e Vídeo Ambiental. A gente vai entender como é que foi a última edição, né, lá na cidade de Goiás, mas também com programação pela internet. Vamos falar um pouquinho também dos impactos da pandemia na cultura e, claro, de preservação ambiental do Cerrado. Pegue um cafezinho que o papo está bem interessante, então o Mundo FG está no ar. Vou começar fazendo a minha autodescrição, pensando na acessibilidade para o nosso público cego ou de baixa visão. Eu sou uma mulher de pele clara, tenho cabelos castanhos escuros longos. Hoje eu estou usando uma blusa azul escura e uma calça vermelha. Vamos ali para eu sentar e conversar com os nossos entrevistados aqui no nosso cantinho, para vocês entenderem um pouco mais do FICA, como foi a última edição, falar um pouquinho também de cultura e cinema, né? Então aqui com a gente Wellington Dias, ator, diretor de teatro e coordenador do FICA 2021. Boa noite, Wellington, seja muito bem-vindo, tudo certo? Boa noite, tudo certo. Bom, deixa eu também fazer minha audiodescrição. Eu sou um homem de pele parda, cabelo preto, estou usando óculos e uma camiseta de gola polo da cor vinho. Estou muito feliz de estar aqui pela oportunidade de falarmos do FICA. É sempre excelente falarmos de cultura, falarmos de meio ambiente e também falar sobre essa retomada cultural depois de tanta dificuldade que o setor passou com toda essa diversidade aí dessa pandemia que durou tanto tempo e que ainda lutamos para sair dela. É verdade. Está aqui também Pedro Novaes, diretor, produtor e diretor artístico do FICA 2021. Boa noite, Pedro. Seja bem-vindo também. Tudo bem? Pedro, acho que o seu microfone está fechado. Acontece direto, não preocupa. Boa noite, obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui, poder falar um pouco do FICA, fazer minha autodescrição também. Eu sou um homem branco, de cabelos e barba castanhos, de óculos, e estou usando uma camiseta branca. Perfeito. Antes de a gente começar a conversa, eu quero te convidar para seguir a TV UFG nas redes sociais. @TV UFG. Estamos no Facebook, YouTube, Twitter, Instagram. Por lá você acompanha as novidades da programação e também os programas ao vivo. Se não puder assistir na TV, se não estiver em casa, é só conferir pelas redes. Pelo nosso aplicativo, o QR Code já vai aparecer aí na tela, também dá para fazer isso, assistir pelo celular ou até mandar mensagem para a gente também, sugerir pauta, né, dar sugestões para a programação. Pelo WhatsApp você também pode mandar mensagem, é o 629-9181-1406. Bom, Wellington, queria começar te perguntando como é que foi essa edição, né, a 22ª edição. Quantos filmes se inscreveram, de quais lugares, como que foi? Bom, foram 545 inscrições, se eu não estiver errado no número exato, depois o Pedro pode me corrigir, porque ele tem esse número mais exato do que eu. Nós tivemos mais de 540 inscritos, nós tivemos 18 países inscritos, mais o Brasil, né? E foi muito interessante para a gente, porque nós tivemos, na verdade, várias intercorrências para que o FICA 2021 acontecesse. O FICA deveria ter sido, a priori, quando começamos lá no mês de março, né, de 2021, era para que o FICA fosse 100% online, devido ao momento da pandemia, que estava realmente um dos momentos mais críticos da pandemia no estado de Goiás, no Brasil todo, inclusive, foi aquele momento que a gente sabe, né, que aconteceu no Amazonas e toda aquela situação. Então, foram momentos muito críticos, então ele seria 100% online, com o avanço, né, da vacina e como começou a retroceder as internações e os casos mais graves, vislumbrou-se então a possibilidade de se fazer um FICA híbrido. Mas com todas as questões burocráticas que envolvem um festival como esse, né, quando você fala de verba pública, é preciso lembrar que são precisas muitas fases e muitas burocracias para que se possa liberar a verba ou fazer alguma alteração em projeto. Nós acabamos ficando sem tempo para realizar a Lei 13.019, que é a contratação de uma OSC, de uma organização da sociedade civil, para executar o projeto do FICA. Então, nós conseguimos uma parceria com o SESC, que entrou não só
para executar o projeto junto com a gente, mas também como co-realizador, já que também fez investimentos financeiros para que a gente pudesse realizar ações que fossem presenciais, que o projeto original não previa. Embora o governo de Goiás estivesse investindo 1,5 milhão no FICA, não se previa ações presenciais, né? E aí, com esse formato híbrido, a gente precisava pensar nos custos presenciais que isso trazia, né? Fazer apresentações presenciais, trazer algumas questões que não havíamos pensado. Mas nós tivemos uma surpresa muito grande de ter na Mostra Washington Novaes uma massiva e uma expressiva, essa seria a palavra correta, uma expressiva presença dos filmes brasileiros. Assim, nós tivemos um número muito grande de filmes brasileiros, com a qualidade muito, mas muito alta. Assim, é muito bacana ver que, com toda a dificuldade que o cinema brasileiro vem enfrentando nos últimos anos, e isso nós sabemos o que vem enfrentando o audiovisual brasileiro, né? Está conseguindo sobreviver, e mais do que isso, o audiovisual está conseguindo criar, se projetar e fazer-se presente. Assim. Nós tivemos um filme da cidade de Goiás, um filme Vilaboense na mostra principal, que é uma novidade. É a primeira vez em 22 anos de FICA que isso acontece. Nós tivemos um filme feito ali por produtores vilaboenses dentro da mostra Washington Novaes, que é a nossa mostra principal agora, em homenagem ao Washington Novaes, foi nomeada assim, que é a mostra internacional, e inclusive foi o filme que ganhou como melhor filme na opinião pública, que para a gente foi fantástico de ver. Muito bom. Pedro, você como diretor artístico, né, o que você destacaria assim, de momentos que impactaram, que foram marcantes dessa edição? Bom, assim, primeiro acho que é importante dizer, assim, né, em linha com o que o Wellington falou, que foi uma edição diferente, né, para a gente, embora no final das contas a gente tenha conseguido fazer ela em parte presencial, ainda assim a maior parte da mostra foi online, né, o que é uma experiência nova para todos nós, né, e para o FICA, quer dizer, o FICA já tinha tido uma edição totalmente online ano passado, e agora essa experiência nova da edição híbrida. Mas foi uma experiência nova para nós, assim, que tem seus custos e seus benefícios, né? Entre os benefícios, o festival acaba tendo um alcance muito, muito maior, né? Tanto nas suas mostras, já que todos os filmes estavam online e puderam ser vistos por pessoas em qualquer parte do mundo, como nas atividades formativas, né, que acontecem os minicursos, as mesas de debate, as palestras e oficinas, que aconteceram majoritariamente online e que, diferente do que acontecia nos anos anteriores, por isso tiveram participação de gente de muitos lugares do país também, né? Acho que isso foi um ganho e um marco, né? De modo, inclusive, assim, que entendo que mesmo, e aí acho que isso não vale, não é nem só para o FICA, né? Acho que vale para os editais em geral, mesmo a gente voltando a um festival presencial no ano que vem, né? Acho que o online veio para ficar também, né? E que a gente deve, né, se tudo der certo aí, que deveriam ser mantidas pelo menos parte das atividades online, ter a opção de ver os filmes, quem sabe online, mesmo que a gente tenha as mostras presenciais. Então, acho que isso foi um marco importante. Em segundo lugar, eu queria destacar também o fato de que o FICA ele teve duas novidades em termos das suas mostras esse ano, né? Foi criada uma mostra de videoclipes, né? O que me pareceu bastante relevante, em primeiro lugar, porque o FICA sempre teve um pouco esse caráter multicultural, embora seja um festival de cinema, mas sempre teve muito espaço para música, sobretudo, né? E mais do que isso, Goiás é um estado que tem uma cena musical muito relevante, né? Que vai do sertanejo ao rock, né? Com artistas relevantes em gêneros musicais muito diferentes. E acho interessante e importante que o FICA passe também a fomentar esse diálogo, né, entre o audiovisual e a música. Mas a outra inovação foi a mostra Becos da Minha Terra, né, que é essa mostra de curtas da cidade de Goiás. A cidade de Goiás é hoje um polo expressivo de produção audiovisual, talvez o segundo mais importante do estado, porque tem lá um curso de cinema, né, dentro do IFG. E a gente teve, então, 57 inscrições de curtas vilaboenses, com 6 curtas concorrendo a 3 prêmios. E foi muito expressivo também, na minha opinião, o resultado dessa mostra,
porque o filme que ganhou o prêmio de melhor curta-metragem, que se chama Verde Cor-de-Rosa, é um documentário lá de um diretor que é aluno do curso do IFG, que é o Vincent, e co-realizado por um dos personagens, que é o Saracura do Brejo, que é um artista lá da cidade de Goiás, e é um documentário sobre o casamento do Saracura com o marido dele, né? E eu achei muito expressivo e muito importante que o festival tenha, muito simbólico, que o festival tenha premiado esse filme com essa temática, porque festival é para isso, né? Festival é lugar de defesa da liberdade de expressão, de consagração de direitos, de resistência a essas forças anticivilizatórias que estão tomando conta, que saíram do armário no nosso país e que estão aí tentando destruir grande parte das instituições. Então, nesse sentido, eu acho que o FICA prestou um serviço e teve um papel importante nesse sentido, se firmou e saiu maior, né, como um festival que cumpre o papel que festival de cinema deve ter. Wellington, falando um pouquinho do âmbito aqui, né, estadual, como o Pedro comentou, é importante, né, que tem essa característica regional, apesar de trazer filmes do mundo todo. Como que a pandemia impactou a cultura aqui no estado e como que chega essa edição do FICA em meio a tudo isso? Bom, é muito importante entender que virou um mantra entre os artistas brasileiros, mas eu penso que isso é uma questão mundial, né? Os artistas foram os primeiros a parar e, com certeza, os últimos a voltarem às suas atividades de forma plena, porque trata-se de aglomeração, trata-se de juntar as pessoas, né? Seja no cinema, seja nos espetáculos teatrais, de música, enfim. E o impacto disso é muito importante que as pessoas comecem a entender que tirem a cultura apenas desse lugar cosmogônico, desse lugar que também existe da ludicidade da cultura, da importância que a cultura tem enquanto formadora do cidadão, de uma cidadania, como o Pedro acabou de falar aqui. Existe esse lugar, sim, da formação da cidadania, existe esse lugar da construção social, existe esse lugar do mundo lúdico, existe esse lugar, como disse Nietzsche, né, que a arte existe para que a verdade não nos destrua, mas nós precisamos pensar também a cultura como trabalho, aquela historinha que nos foi contada desde criança, de que a formiga trabalhava e a cigarra, enquanto cantava, era preguiçosa, não é verdade. Enquanto a cigarra cantava, a cigarra estava trabalhando. E quando o artista está trabalhando, ele está gerando renda, ele está distribuindo essa renda, ele está girando uma engrenagem da economia extremamente importante para a sociedade. Quando os artistas pararam, engrenagens inteiras pararam de girar. Então, quando você tem um espetáculo que acontece, um circo que chega na cidade, você tem um festival de cinema, ou já multicultural, como é o caso do FICA. O FICA é um festival multicultural já. Então, quando o FICA chega, né, ele sempre teve essa característica, mesmo chamando de Festival Internacional de Cinema e Vídeo Ambiental, o FICA sempre trouxe essa característica de multiculturalidade, quando ele traz linguagens de outras áreas para se apresentarem. Você tem a pessoa que monta um palco, você tem a pessoa que monta uma estrutura para exibição de filmes, você tem a pessoa que está ali fazendo o show, você tem o artista, você tem o road, você tem todas essas pessoas que recebem os seus cachês ou que fazem algum tipo de trabalho para aquele festival, para que aquelas ações aconteçam, elas vão gastar na cidade ou nas cidades de onde elas vêm, elas vão gerar economia, elas vão fazer essa economia girar, o município vai ganhar, a região, o estado, o país vai ganhar. Então, há um estudo feito pela Fundação Getúlio Vargas, que durou 10 anos para ficar pronto, ela começou em 2008 e foi finalizada em 2018, que comprovou que a cada R$1 investido na Lei Rouanet, retornou aos cofres públicos R$1,60. É um rendimento de 60%. Isso é um estudo demoradíssimo, de 10 anos, comprovando que a cultura rende, em média, do investimento 60%. Então, cultura não é gasto, cultura é investimento. As pessoas precisam entender isso. Então, a cultura foi extremamente castigada no estado de Goiás, quando você pensa um tempo em que já viemos historicamente, né, de um processo muito difícil para a cultura, de forma geral, quando a gente não está falando de cultura de massa, quando nós estamos falando de arte experimental, arte local, e a gente precisa estar refletindo
como é que isso impacta os municípios, o estado de Goiás, quando toda essa engrenagem da cultura econômica para de trabalhar. Então, foi muito difícil, essa retomada para os artistas, ela é muito esperada e muito necessária. A Lei Aldir Blanc, que foi uma lei federal aí, que veio distribuindo uma verba para todos os municípios do Brasil e para os estados, foi uma lei extremamente importante, que precisa ser pensado o quanto ela é importante, inclusive para colocar a cultura para se pensar. Durante muito tempo, nós tivemos a cultura voltada para as belas artes. O país não conseguia enxergar as manifestações afrodescendentes. O Pedro falou extremamente bem aqui, quando você fala da comunidade LGBTQIA+, a cultura feita pela comunidade LGBTQIA+, é delegada a nichos, a guetos, como se ela precisasse ficar escondida, como se a cultura feita pela comunidade afro-brasileira e afrodescendente precisasse obrigatoriamente só se manifestar nos terreiros, nos centros. Onde está a nossa manifestação da capoeira, onde está a nossa manifestação afrodescendente, onde estão as nossas manifestações da cultura popular, sertaneja, rural, essa cultura que é feita, né, nos rincões de Goiás e que nós não víamos, e que agora nós estamos conseguindo ver, graças à Lei Aldir Blanc, que começou a dar um pouco de luz, de foco a isso. E o FICA 2021, nós tivemos muito dessa experiência. Nós tivemos as linguagens populares, nós tivemos apresentações das expressões carnavalescas da cidade de Goiás, vocalização de poesia, música, teatro, dança, circo. Claro, o cinema veio com muita força com a Mostra Becos de Goiás, que foi para a gente, não foi uma surpresa, nós já esperávamos produções de muita qualidade, isso para a gente já estava bem posto assim, mas foi uma surpresa a força representativa que isso teve. A força representativa da Mostra Becos da Minha Terra, ela definitivamente apontou um caminho para os próximos FICAs. Agora, em 2022, nós teremos um FICA pensado a partir do que esta mostra, do que priorizar os artistas da cidade de Goiás enquanto produtores e dando uma plataforma para que eles mostrassem o seu trabalho, apontou caminhos para a gente, apontou caminhos para as discussões do meio ambiente, que foram prementes. Nós tivemos muitas oficinas do meio ambiente presenciais, produzidas muito por pessoas que estudam o meio ambiente ali na cidade de Goiás, que debatem as questões ambientais na cidade de Goiás, e ali muitos caminhos foram apontados para as discussões que precisam ser feitas. E falar de meio ambiente agora, depois dessa pandemia, é mais do que urgente. Muito. Daqui a pouco a gente dá mais spoilers do ano que vem não, da próxima edição. Antes, Pedro, para a gente encerrar esse bloco, queria ouvir de você como é que a gente faz para conscientizar, levar a palavra, né, de que cultura tem que ser valorizada. A gente fala muito aqui no Mundo UFG de que as pessoas precisam conhecer o que a ciência faz, por exemplo, para valorizar ela, e que para políticas públicas possam ser mais aplicadas e valorizando a ciência. No caminho da cultura, como é que a gente faz isso? Bom, acho que tem diferentes caminhos, né? Mas nenhum deles vai produzir essa transformação, digamos assim, na cabeça das pessoas da velocidade que a gente gostaria, né? No sentido de tomar consciência exatamente dessa importância da cultura em todos os sentidos, né? Dessa importância econômica, primeiro, né? Assim como o Wellington bem enfatizou, né? A cultura tem um papel econômico relevante, né? De geração de emprego, de geração de renda, de geração de impostos. Mas mais do que isso e mais importante, né? A cultura é a nossa identidade, é o que nós somos, né? Assim, acho que a gente tem um longo caminho a percorrer nesse sentido, né? Porque passa pelo convencimento de um lado do cidadão, mas de outro lado também dos políticos, dos governantes, né? Dos nossos representantes, que em grande medida ainda não têm
ou boa parte deles não tem essa consciência, né? Mas acho que é um trabalho que a gente vem fazendo, e acho que a gente tem tido avanços, assim. Eu acho que assim, um exemplo claro disso é o próprio FICA. Ele, embora seja um festival que é promovido pelo governo de Goiás, assim, eu tenho muita clareza de que ele transcende, né, a esfera pública, assim, né, no sentido de, ou o setor público, melhor dizendo. Ele existe também porque as pessoas acham que ele é importante, porque a cidade de Goiás acha que ele é importante, porque o setor produtivo do audiovisual acha que ele é importante. Ele é um festival que já ficou muito maior do que isso, né? E eu entendo isso como parte desse processo também. Pedro, muito obrigada, viu, pela conversa, parabéns aí pela edição do festival. O Wellington continua com a gente daqui a pouquinho, você aí de casa também, porque o nosso intervalo é muito rápido. Já já a gente vai falar mais um pouco da pauta ambiental no contexto da programação do FICA. Até já. Mundo UFG está de volta, que bom ter você aqui com a gente. Hoje estamos falando da 22ª edição do FICA, festival aí que aborda cinema, audiovisual, meio ambiente, enfim, várias pautas, né, lá na cidade de Goiás e também com programação online. Antes de continuar a conversa, eu quero te convidar para seguir a TV UFG nas redes sociais. Nosso arroba é o TV UFG, né? Estamos no Facebook, YouTube, Twitter, Instagram. Acompanha lá para poder ver as novidades da programação. Tem também o nosso WhatsApp, por onde você pode mandar mensagens, sugerir pautas. O número é o 62991811406. E tem ainda o aplicativo da TV UFG, por onde você assiste ao vivo tudo da programação e também manda mensagem para a gente. O QR Code já está aí na tela. Bom, agora a gente recebe aqui na conversa Murilo Souza, professor da licenciatura e da pós-graduação em Geografia e também professor da pós em Recursos Naturais do Cerrado, na Universidade Estadual de Goiás. O professor Murilo foi consultor ambiental do FICA 2021. Boa noite, Murilo, seja bem-vindo, tudo certo? Olá, tudo bem? Sou Murilo. Tudo bom. Eu queria te pedir a sua autodescrição para a gente começar. Sim, eu sou Murilo Souza, sou um adulto de pele clara, tenho cabelos curtos, grisalhos, uso óculos e barba e agora estou vestindo uma camisa social marrom. Perfeito. Wellington Dias continua com a gente, é ator, diretor de teatro e coordenador do FICA 2021. Bom, Murilo, queria começar te perguntando, professor, explica para o pessoal qual que é a relação arte, cultura, cinema e meio ambiente, né, no festival, como é que tudo isso se junta? Pois é, na verdade tudo isso está misturado na nossa realidade, né? E o FICA, o Festival Internacional de Cinema e Vídeo Ambiental, ele faz com que essa relação, que na teoria parece impossível, na prática aconteça, né? Então, a discussão ambiental que já vem sendo discutida e apresentada há muitos anos durante o FICA, ela tem um reflexo muito importante, não só na perspectiva artística e cultural, mas em especial também no cinema, né? Que é o que se revela durante o FICA, né? Eu acho que o instrumento do cinema, a partir de um contexto cultural extremamente sólido, ele é importante para que a gente discuta questões da nossa realidade, né? Não só as questões culturais, mas nesse caso em especial a questão ambiental, através dessas obras audiovisuais e do cinema especificamente, né? O cinema, historicamente, ele discute questões importantes. E aqui, durante o FICA, já na sua 22ª edição, a questão ambiental é o foco, né? E o cinema, ele traz essas temáticas para o debate da sociedade de forma geral, o que é muito importante para a gente. Pois é, Wellington, trazer esse debate, né, ter filmes com essa temática, conscientiza as pessoas, você acredita? Quem acompanha o festival? Eu acredito muito. Dias atrás estávamos conversando sobre isso e uma questão que nós estávamos debatendo até em um programa de rádio, exatamente as pessoas muitas vezes dizem, olha, tem muitos anos já que tem o FICA, as pessoas são 22 anos, e as pessoas, será que elas se conscientizam? Será que realmente há uma transformação? É muito importante lembrar que um festival, um filme, uma obra de animação, uma obra de arte, um espetáculo,
ele não vai transformar a realidade da pessoa, a realidade do meio ambiente. Quem vai mudar a realidade do meio ambiente são as pessoas, né? E aí a gente vai lá no Paulo Freire, né? Que, na verdade, os livros não mudam o mundo, os livros mudam as pessoas e as pessoas mudam o mundo. A mesma coisa a gente vai aplicar aqui. Eu acho que um festival como o FICA, eu acho que filmes que tratam a questão do meio ambiente, oficinas, debates, palestras, ações concretas como as que a gente vê no FICA, ela começa a transformar as pessoas para que essas pessoas comecem a praticar ações no seu dia a dia. É um trabalho de formiguinha. Nós estamos todos os dias sendo aí massacrados por essa questão do capitalismo cada vez mais selvagem, que te vende cada dia mais a necessidade do consumo irresponsável, um consumo que não para, um consumo que deve ser, tenha mais, e o que você tem não é bom o suficiente, você precisa de outro melhor, seja um celular, seja um óculos, seja um computador, seja uma cadeira para o seu escritório. É sempre preciso ter mais, é preciso ter melhor e descartar aquilo que você tem. Isso é o que nós somos bombardeados durante todos os dias, da hora que nós acordamos até a hora que nós vamos dormir. Então, pensar que um festival que acontece uma vez no ano, durante uma semana, ele vai transformar essa realidade, não penso que isso seja plausível pensar. Mas, sim, ele contribui muito para que, a partir desse festival e outros festivais, não só esse, existem vários festivais, né, de meio ambiente hoje, pelo mundo todo, nós temos muitos festivais de meio ambiente, isso é muito importante, que hajam mais, porque a partir da hora em que você pensa uma equipe de audiovisual se juntar para pesquisar, estudar e produzir um filme de meio ambiente, aquelas pessoas já foram transformadas. Aquelas pessoas que estão produzindo foram transformadas. As pessoas que se envolvem com aquela produção audiovisual foram transformadas, foram alertadas da seriedade das questões ambientais. Então, quem assiste também, eu sou historiador formado, pós-graduado, e fiquei extremamente horrorizado com o filme Os Soldados da Borracha, no FICA 2021. Porque eu não sabia da história dos Soldados da Borracha. Era uma coisa que estava totalmente fora do meu campo de conhecimento. Eu pensei, como eu passei pela faculdade de História, como eu me pós-graduei na área e nunca soube da história dos Soldados da Borracha, da luta dessas pessoas por reconhecimento salarial e o acordo horrível que foi feito para essas pessoas, né, que assim, tirou os direitos que elas tinham. E eu fui saber disso através de um filme. E agora, te falando, eu fico assim, isso me causa uma comoção real, verdadeira, porque este filme mudou a forma como eu vejo a história do meu país, entende? Não só como eu vejo a questão ambiental na Amazônia, na extração da borracha na Amazônia, que foi um capítulo muito importante da nossa história, e essa história oficial eu conhecia, mas a história destas pessoas e a realidade ambiental dessas pessoas eu não conhecia. Então, sim, o FICA e outros festivais e outras ações ambientais, elas são necessárias, urgentes, prementes. Eu disse antes do intervalo, não podemos viver num mundo pós-pandêmico sem entender que este planeta está reagindo. Depois de tanta agressão, ele está reagindo. Não, e tem outro detalhe, né, Murilo? O FICA, ali na cidade de Goiás, ele acontece num lugar que há 20 anos é patrimônio cultural da humanidade. Como é que fica essa relação? Algo que é patrimônio, um município que é patrimônio, reconhecido pela Unesco, e também a pauta ambiental, a preservação ambiental que é necessária. Como é que isso foi acontecendo ao longo desses 20 anos? Sem dúvida, Letícia. Eu acho que a cidade de Goiás sempre foi um palco muito importante, exatamente pelo fato de ter uma história muito rica, né? E há 20 anos, como você já adiantou, recebeu a concessão do título de Patrimônio Cultural da Humanidade. Inclusive, em função disso, a temática do FICA deste ano, o FICA 2021, foi Raiz, Identidade e Patrimônio, em menção a esses 20 anos de concessão do título à cidade de Goiás. E durante o FICA, no diálogo, inclusive, com o Wellington e com toda a organização do FICA, a gente entendeu por bem pensar essa ideia de patrimônio a partir não só do patrimônio material, né,
de todos os prédios, de toda a estrutura arquitetônica que existe na cidade, mas principalmente a partir das pessoas, né? Do patrimônio imaterial, do conhecimento, dos saberes, dos sabores dessa cidade, que também são históricos e que não nasceram do nada, né? Todo esse conhecimento e o que é refletido na estrutura, não só arquitetônica, mas de material da cidade de Goiás, ela é resultado de uma diversidade de pessoas e de grupos sociais que construiu isso aqui. Normalmente a gente costuma falar e entender que a civilização ela começa a partir do colonizador, né? Tanto que a gente faz muita referência ao Bartolomeu Bueno, mas na verdade já existia uma civilização indígena aqui e que deixa a partir dos Goiás e de outros povos indígenas um conhecimento muito grande. Inclusive até hoje são achados artefatos, são encontrados artefatos desse período, e a população escrava também, que veio para Goiás a contragosto, né? E que é base cultural, é um patrimônio extremamente importante dessa cidade, que é a partir dessa população e desses povos e dessa diversidade que é construída e que a gente entende esse patrimônio, né? A própria Cora Coralina, eu tenho um amigo que é um grande amigo que é o Carlos Rodrigues Brandão, um antropólogo, ele fala que certa vez, ele conversando com a Cora a partir da janela dela, ele perguntou qual que era a importância da população preta, da população negra para o município de Goiás, né? Da população escrava. E a Cora, olhando pela janela, ela falou, olha, você pode correr o olhar. Tudo que você está vendo, as pedras, as igrejas, as construções, são resultado do trabalho e do sangue dessas pessoas. Então, quando a gente traz a discussão para o FICA sobre o patrimônio, a gente está falando das pessoas, né? Da correlação de todos esses grupos que se territorializaram no Cerrado, e que fazem parte desse patrimônio. Inclusive, algumas das atividades ambientais que a gente trouxe para o FICA, elas têm relação direta, inclusive, com o próprio Cerrado, né? Porque, ao mesmo tempo que são essas pessoas que construíram esse patrimônio cultural e defender esse patrimônio ambiental, são também essas pessoas que vão defender hoje, como o Wellington já adiantou, todo esse território, né? Não só o Cerrado, mas todo o patrimônio. O Chico Mendes, lá na luta, né? É bom ouvir o Wellington falar dos Soldados da Borracha. Por coincidência, Wellington, durante meu doutorado eu estudei em Rondônia, meu trabalho de campo, parte foi sobre os Soldados da Borracha, é de fato uma história extremamente triste e pouco conhecida. O Chico Mendes ele falava que não existe defesa da floresta, inclusive se remetendo à parte dos Soldados da Borracha que permaneceram por lá, sem os povos da floresta. E um geógrafo, que é o Carlos Walter Porto Gonçalves, ele trouxe essa discussão para o Cerrado e ele diz, né, não tem defesa do Cerrado sem os povos do Cerrado. Então, a discussão de patrimônio aqui na cidade de Goiás, e o FICA refletiu isso muito bem, né, e que já vem também de uma compreensão de cultura, que eu até parabenizo o Wellington, que participou disso ativamente, que vem da Lei Aldir Blanc, dessa construção, que está valorizando a ideia de patrimônio a partir da cultura e das pessoas, a partir da diversidade das pessoas. Então, aqui na cidade de Goiás, por exemplo, um dos filmes premiados, que teve uma mostra de cinema que foi o Becos de Goiás, foi um filme sobre o bairro Alto Santana, né? O filme se chama Chupa Osso, que conta essa história dessa população que muitas vezes é invisibilizada, mas que é parte da construção desse patrimônio. Então, acho que a ideia de considerar raízes, identidade e patrimônio, ela foi maravilhosa e está diretamente conectado com a discussão ambiental, que são essas pessoas que de fato defendem o Cerrado, mas defendem a água, defendem toda a preservação do meio ambiente aqui na cidade e na região de forma geral. Murilo, se a gente fosse dar exemplos, né, do que dá para ser feito de intervenção prática mesmo, para ajudar na preservação ambiental em cidades históricas, como é o caso da cidade de Goiás, quais caminhos que a gente tem? Um deles seria essa valorização dos povos locais, regionais, originários? Acho que a primeira coisa é essa, se a gente não envolve as pessoas nos processos, a gente não consegue transformar. Não tem como a gente fazer ações concretas para as pessoas. A gente só consegue fazer isso com as pessoas. E junto com essas pessoas, a partir das suas demandas. Então, acho que o envolvimento da diversidade existente na cidade de Goiás ou em qualquer outro lugar, na construção das transformações concretas, ela é essencial, que é o que o Wellington já havia adiantado, né? Esse processo de conscientização, de construção com as pessoas, coletiva é o que vai transformar. O FICA desse ano, inclusive, ele traz essa ideia de construir ações que, de fato, permaneçam na cidade, na construção coletiva, né? Uma delas, talvez a principal, que está na sua primeira etapa e que a gente espera continuar,
é a recuperação de uma nascente extremamente importante no centro da cidade de Goiás, no centro histórico, que se chama Chapéu de Padre, e que foi dado início agora com o apoio do PICA para sua recuperação, né? E para isso foi envolvida toda a comunidade que vive nessa região e que tem influência dessa nascente, né? Que é o que vai gerar também água para um dos córregos que, de certa forma, acaba abastecendo a cidade. Então, acho que o envolvimento dessa diversidade é essencial para a gente pensar isso. E esses projetos que são concretos, eles só podem partir dessa construção coletiva com esses grupos, com essa população, né? Normalmente o FIC, ele fica muito restrito, e a gente tentou mudar um pouco esse ano, né? Ele fica muito restrito ao centro, né? E a algumas elites. Então, esse ano a gente teve um envolvimento mais amplo da população e das pessoas e dessa diversidade que existe na cidade de Goiás, e isso contribui com essa transformação concreta. A gente espera muito que as próximas edições a gente tenha possibilidades, né? Estava até pensando aqui em outras possibilidades de projetos. O Wellington também tem muita ideia aí para que a gente possa fazer, talvez, concurso de projetos ambientais, que a gente possa ampliar esses projetos que, de fato, transformam a vida das pessoas, né? Eu acho que o Wellington traz muito bem essa reflexão. O FIC, ele não vai transformar toda a realidade, mas o FIC, ele traz ideias, ele dialoga com as pessoas, ele promove encontros que podem, sim, possibilitar essa transformação. São as pessoas que vão construir isso, mas são todas as pessoas, né? Não são alguns que vão promover esse processo de transformação. Para encerrar, Wellington, temos spoilers disponíveis para a próxima edição? Para quando está prevista? O que a gente pode adiantar? Temos sim. Eu só vou te pedir para falar rapidamente sobre o que o professor Murilo falou, porque quando o professor Murilo estava falando, me veio uma questão que eu acho que é muito importante. Eu não gostaria de deixar essa entrevista sem falar isso. Eu acho que é mais do que tempo de nós entendermos que acabou-se o tempo das colonizações. Não há mais lugar para colonizações, para se colonizar o olhar, não há lugar para se colonizar o pensamento, não há mais lugar para se colonizar os lugares de fala. Quando nós formos falar da cultura de uma cidade, de uma região, de um município, de um povo, é preciso dar voz a esse povo, é preciso que este povo se manifeste e diga qual é a sua cultura, qual é o seu lugar e o que eles querem e precisam falar. Quando a gente for falar da preservação ambiental, a gente precisa ouvir os povos do Cerrado, os povos da Amazônia, os povos que estão vivendo essas realidades. Não há mais lugares para colonialismos, é o fim do colonialismo. Nós precisamos decretar esse fim o mais rápido possível de todos os colonialismos. É preciso ouvir o que vem do interior, e não o que sai da capital, o que sai do centro, demandando para fora. É o contrário, isso aconteceu durante séculos. E para o FICA 2022, que vai acontecer na Semana do Meio Ambiente, que nós queremos muito, hoje nós já estávamos discutindo essa data, a gente quer encerrar no dia 5 de junho, essa é a nossa proposta, nós vamos tentar fechar essa data para encerrar no dia do Meio Ambiente, no dia 5 de junho é a nossa proposta. Então nós vamos trabalhar para essa data, queremos fazer, como diz o nosso governador Ronaldo Caiado, ele tem proferido isso para todos os lados, o maior FICA de todos. Então, vocês podem esperar que sim, o protagonismo da cidade de Goiás, ele veio para ficar, é uma porta aberta que não se fecha. Com certeza, a Mostra Becos da Minha Terra vai ter um destaque muito maior no próximo ano. As ações ambientais também terão esse lugar de fala vindo deste lugar que o professor Murilo estava falando para a gente, e com certeza a gente vai ter um FICA que a gente pode chamar de multidiverso, assim. Com toda certeza, o que nós estamos pensando é uma multidiversidade de coisas. Bacana. Bom, Wellington, muito obrigada pela conversa, por adiantar para a gente um pouquinho da próxima edição também. Professor Murilo, brigadão também por ajudar a gente a entender a relação toda da cultura com o meio ambiente e cinema. Até a próxima, pessoal. Um abraço. Intervalo rapidinho, o Mundo FG já volta, não saia daí.
A gente falou hoje aqui no Mundo FG de Cinema, né? Falamos do FICA, o festival. Vamos falar de teatro agora? Uma pesquisadora aqui da UFG estava buscando formas lúdicas de ensinar sobre os direitos humanos e viu no teatro uma possibilidade para isso. Fernanda é professora na Faculdade de Direito da UFG. Durante o pós-doutorado, ela estudou formas lúdicas, diferentes, de ensinar o que são os direitos humanos. Então, na verdade, o que nos motivou é que a gente era professora já há muito tempo e percebi que os alunos estavam precisando de uma outra forma de aprender os conteúdos. Foi aí, então, que a gente começou a desenvolver uma série de trabalhos, né, que eram fora do tradicional, então, a estimular os alunos a escreverem charge, história em quadrinho, até que em um momento a gente resolveu utilizar o teatro, né, como uma ferramenta para que os alunos, dentro de sala de aula, pudessem desenvolver alguns conteúdos que eles aprenderam na disciplina, na forma de pequenas esquetes. Antes de saber os detalhes disso tudo, o que são os direitos humanos, professora? Essa é uma pergunta bastante interessante, né? E é até muito importante de ser feita nesse momento histórico que a gente está vivendo, porque é uma deturpação do que seriam os direitos humanos, né? Então já tem pesquisas apontando aí que as pessoas identificam direitos humanos ou com questões de utopia, né? Situações ou direitos irrealizáveis ou objetivos irrealizáveis. Outros identificam muito a proteção de bandidos, né? Vulgarmente chamado de bandidos. Mas, na verdade, direitos humanos é uma coletânea de direitos que, ao longo da história da humanidade, por lutas sociais, eles foram se incorporando à vida das pessoas, garantindo, então, que o Estado, inicialmente, mas depois também os próprios indivíduos, a própria sociedade mesmo, as próprias empresas, elas garantissem o mínimo de direitos para que a gente possa viver de forma saudável, né, em sociedade. E, professora, são direitos que se estendem a todos os seres humanos, né, que a gente fala direitos universais? A gente construiu esses direitos como direitos universais, que seriam direitos que devem ser garantidos a todas as pessoas. Hoje até se fala em ampliar esses direitos para além das pessoas, né, dos sujeitos de direitos nós, humanos, mas também acoplando aí o meio ambiente, entendendo o meio ambiente também como um sujeito de direito. Então, na verdade, a gente tem uma longa construção que é para tornar a nossa vida realmente uma vida harmoniosa, possível em sociedade, né? A gente teve um público muito grande, de mais de 100 alunos, então, primeiramente, assim, a gente teve uma aula bem tradicional. O professor vinha, dava aquela aula expositiva dialogada, fazendo provocações aos alunos, mas expondo mesmo o conteúdo, no formato bem tradicional. Esse professor, ele também tinha por dever, né, entregar um texto para a gente de apoio aos alunos, que era colocado numa plataforma chamada Moodle, que na verdade é uma forma de você ensinar à distância, né? E aí a gente tinha os alunos, 6 alunos do nosso mestrado, que faziam apoio e eles participavam desses fóruns de discussão. Então, a gente trabalhou com questões de gênero, questão de desenvolvimento sustentável, discriminação racial, ética, entre outros temas. Porém, assim, o que a gente mais percebeu era assim, um contentamento muito normal, assim, gostaram, mas não amaram, assim, né, a disciplina. Então, a gente estava esperando para ver se num outro momento, introduzindo técnicas diferentes, se isso chamaria a atenção deles para o conteúdo. É aí que entra a hipótese, né, o desafio da sua ideia, isso, de fazer, né, de uma forma diferente. E aí, como é que foi? Então, eles escreveram a peça, eles fizeram figurino, maquiagem, colocaram a sonoplastia. Na verdade, eles criaram todo esse espetáculo. Depois, a gente teve uma segunda fase, que foi a fase de oficinas, em que a gente trouxe pessoas da UFG e de fora da UFG para profissionalizá-los naquilo que eles queriam desempenhar. Então, quem, por exemplo, quis fazer iluminação, teve aula com o iluminador que trabalha aqui no teatro da UFG. Então, e eles também usaram muito material reciclado, eu queria ressaltar isso, né? Então, tudo que eles fizeram praticamente foi com sucata, do cenário, enfim, até para desenvolver também essa consciência de sustentabilidade. E o grande dia da apresentação, como é que foi? Então, foi uma experiência muito emocionante, né? Eu até me emociono de lembrar, assim, e foi uma experiência muito gratificante. Eu queria também ressaltar que, a princípio, os alunos, quando eles se deparam com esse tipo de oportunidade, eles estranham bastante, porque é sair do lugar comum, é sair sentar da cadeira, estudar um livro, era realmente partir para a ação, né? Então, num primeiro momento, surgiu aquela sensação de impotência, eram alunos que não eram iniciados nisso, né, em geral.
Mas depois, aos poucos mesmo, eles foram em grupo, superando esses medos, e eles fizeram um espetáculo muito bonito, né? Todo construído por eles. E eles trouxeram, né, e escolheram 2 escolas carentes aqui do nosso município, escolas públicas. A gente trouxe eles até o UFG, proporcionou esse espetáculo, crianças que nunca tinham visto um espetáculo teatral. Elas ficaram muito felizes, muito emocionadas, e os alunos também, né? Muitos choraram, assim, porque realmente viram a função social do ensino. Na verdade, a arte ela tem um poder sensibilizador, né? Que é muito do humano, né? Então, a partir do momento em que os alunos eles se conectam com isso, eles transcendem o que é falado, o que é escrito, e eles sentem também, né? Então, a arte, como ela é sensibilizadora, ela apresenta esse potencial, assim. E já tem pesquisas demonstrando que emocionar-se é muito importante para ajudar na fixação do conteúdo, para ajudar a aprender. Então, hoje eu continuo fazendo o uso dessas ferramentas. Então, alunos de constitucionais fazem poemas sobre direito constitucional, processo legislativo, né? E eles, no primeiro momento, estranham. Isso é muito comum, então eu queria dizer para o professor que vai testar isso não ficar desesperado. O aluno vai ficar preocupado, né? Mas depois eles todos relatam, e assim, eu sempre faço mesmo, peço um feedback, que eles acharam muito interessante, porque você só consegue fazer um trabalho original e diferente quando você domina aquele assunto. Aí a charge vem, aí o poema vem, aí o teatro vem, aí tudo acontece. Legal, né? Pessoal, a matéria foi gravada antes da pandemia, tá? Por isso tá todo mundo sem máscara. Muito obrigada pela sua companhia, uma ótima noite para você e até a próxima. Mundo UFG é de segunda a sexta às 6 da noite. Até mais!